Bom, gente, aqui nós estamos em mais um projeto, que é essa pantufa boa de lã. Ela está na forma número 37, mas eu fiz para o meu marido e ele calça 41 e deu no pé dele. Então eu vim mostrar para vocês, caso quem tiver, né, interessado nesse tempo de frio, ter uma pantufazinha para esquentar o pé, né? Então vamos dar início a mais essa aulinha. Olha, eu estou usando restinhos de fio molê, lã molê, restinhos de lã que eu tinha, molê da Círculo. Eu não tenho mais nada porque são nenhum rótulozinho, porque foram restinhos mesmo. Então, para a gente fazer essa pantufa, nós vamos fazer para cada pé 7 quadradinhos desses. Eu fiz já os 6 quadradinhos e deixei o último para fazer aqui mostrando com vocês. E sobrou só esse restinho mesmo de amarelo aqui, olha, que é exatamente o tamanho a medida do centro aqui do square, do quadradinho. E a agulha que eu estou usando é a agulha 3,5, tá vendo? 3,5. Agora, as cores fica a critério de vocês. Eu fiz nesse tom mais fechado, né? Porque é para um homem, mas aí vocês decidam a cor que vocês quiserem fazer. Aqui eu tô fazendo o anel mágico, olha. Fiz o Ezinho, né, no dedo, olha. Ó, tá vendo? Faço o anel mágico. A execução dessa pantufa é muito fácil. Dá para aquelas pessoas que não têm muita experiência em crochê. Então, olha, fiz o Ezinho, passei a agulha por baixo e dei o primeiro nó, tá? O nó inicial. Aí eu faço 2 correntes e vou fazer 3 pontos altos juntos aqui, ó. Essas 2 correntes ficam na altura de um ponto alto. Dou uma laçada, faço o segundo ponto alto, outra laçada, faço o terceiro ponto alto. Mais uma correntinha de espaço, faço mais 3 pontos altos juntos. Dou uma laçada de separação, acerto aqui, olha, porque a linha já está ficando apertada, puxo a linha aqui, faço mais 2 grupinhos desses de 3. São 4 grupinhos de 3 separados por uma correntinha. E agora o último grupinho. A última correntinha, fecho o círculo, puxo bem para fechar. A lã, a gente tem que ter um cuidado porque a lã solta fiozinho, né? Então, às vezes, fica complicado para a gente puxar. Olha, mas com calma a gente consegue. Puxei bem, ó, fechei. Depois aqui eu faço um nozinho para fazer o acabamento ao contrário, para que ela não solte mais no finalzinho. E fecho aqui naquelas 2 correntinhas que eu fiz alto para subir, o primeiro ponto alto, fazer o primeiro ponto alto, imitar o primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, que é aquele que você tira todo. E mais uma correntinha e tiro. Olha, então aqui está aquele círculo do meio, esse círculo do meio, tá? É o início do quadradinho, do square.
Depois eu pego qualquer outra linha, lã, e vou naquele meio, tá vendo? O meio que eu deixei uma correntinha. Coloco a agulha, puxo a lã, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, eu vou dar um nó, que é o primeiro nozinho, e vou botar essas linhas todas aqui sobrando por debaixo dessa aqui, vou escondendo. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do ponto alto. E faço neste espaço, no mesmo espaço, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente de separação e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos, que é chamado o leque em crochê. Leque porque ele tem o formato de leque, tá vendo? 3 pontos altos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e parto para o outro meio, onde eu fiz uma correntinha. Tá vendo aqui? Vou fazer mais uma vez 3 pontos altos aqui dentro. Um espaço, uma correntinha, aliás, e mais 3 pontos altos, ou seja, um outro leque aqui. Vou repetir uma correntinha e vou fazer outro leque aqui e outro leque aqui. Na verdade, serão 4 leques que formarão o quadrado. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, uma correntinha de espaço no mesmo lugar. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço. E vou para o outro espaço aqui, olha. Onde eu fiz, ó. Peraí. 1, 2, 3, aqui. Opa. Faço para fazer um ponto alto. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, mais uma vez, 3 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3. Uma correntinha de espaço. Agora eu vou para o último espaço que eu fiz. Aqui, olha. Tá vendo que eu fiz uma correntinha? Dou uma laçada na agulha e faço mais uma vez um leque. Que são 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Dou mais uma correntinha. Então, você percebeu? 3 pontos altos e uma correntinha. 3 pontos altos e uma correntinha. Sempre assim, 3 pontos altos e uma correntinha. Acontece que são 3 pontos altos e uma correntinha e 3 pontos altos em cada cantinho. Então, forma a quina. Aí, eu venho aqui na terceira... Na segunda, fiz 2 correntinhas, não é isso? Para subir, eu venho na segunda e faço um ponto baixíssimo, que é tirar tudo. E depois faço uma correntinha e puxo. Então, aqui, olha, a gente já fez essa segunda parte. Agora, nós vamos para a terceira parte. Depois você faz os acabamentos todos aqui. A terceira parte eu estou usando uma outra lã, uma outra cor. Então, deixa eu pegar a ponta aqui, tá aqui a ponta. Da mesma forma, olha, eu prefiro, sempre eu acabei aqui, então eu prefiro no espaço perto da onde eu acabei para eu poder esconder essa linha aqui. Então, eu prefiro começar aqui nesse espaço. Nesse espaço, a gente vai fazer o seguinte, eu vou puxar a lã aqui, olha. Tá vendo aqui? Puxo a lã, dou uma entortada assim na lã e faço um nozinho. Apertei bem, puxei. Agora eu levanto 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto.
e faço aqui, nesse meio, 3 pontos altos, olha. Então, veja bem, aqui no meio do leque, eu só faço 3 pontos altos e dou uma corrente de espaço. Parto agora, colocando por baixo para esconder, olha, a lã, para o meio do leque. No meio do leque, eu vou fazer outro leque. Então, são 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e no mesmo lugar, 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e parto agora aqui para o meio. Olha, aqui nesse meio são só 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no leque eu faço leque em cima de leque. Eu vou terminar aqui todo, para não ficar grande demais o vídeo, e volto para mostrar para vocês o próximo passo. E no finalzinho, fiz o leque aqui no último cantinho, faço a correntinha de separação e venho aqui na segunda correntinha que eu fiz para iniciar a carreira, para dar a altura do ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Então, aqui nós já ficamos com as 7, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com as 7, com os 7 square que a gente precisa, 7 quadradinhos que a gente precisa para fazer. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou unir 4 quadradinhos. Olha, eu vou fazer a união assim, em pé primeiro, e depois assim, deitada. Então, como? Eu vou fazer com essa linha, essa lã verde escura. Então, como eu faço? Olha, eu vou fazer da seguinte forma. Eu prefiro botar assim, onde ficou sobrando a linha, para fazer o acabamento, eu prefiro botar para onde eu vou unir, para que eu possa esconder por debaixo do ponto a lã. Então, eu faço o seguinte, tá vendo aquele meio que a gente fez? Olha, tá vendo o meio? Eu vou unir meio, ó, com meio. E vou pegar a segunda do lado de cá, olha, tá vendo que eu botei a frente do crochê, que é a parte onde é mais crespinha. Tá vendo? A parte lisa é o avesso, a frente e o avesso. Então, eu botei avesso com avesso, tá? Meio com meio. Se você tiver dúvida, você pode até botar um alfinete aqui, olha, para você não se perder, meio com meio, aqui, ó. Ó. Você pode até botar um alfinetinho aqui que te ajuda a você não se perder o meio com meio, na posição. Porque você vai ter que costurar as posições certinhas, tá vendo? O leque com leque, ó, o meio aqui, esse meio certinho, senão ele fica torto. Então, você faz o seguinte, você vai começar pelo meio do leque, aquela uma correntinha que você deu, vai pegar a segunda correntinha, ó, tá vendo aqui, ó, são duas alcinhas, vai pegar a segunda com essa primeira daqui, olha, ó, tá vendo a primeira daqui? Vai costurar assim por dentro. Você vai pegar a lã que você deseja para fazer o acabamento, você dá uma torcida aqui e vai fazer. Não faça apertado, faça bem soltinho. Por quê? Porque lã estica e você pode fazer para pessoas que calçam de 33 até 40, 41. Meu marido calça 41. Você vai fazer pontos baixos, olha só. Ponto com ponto, ó. Unindo, escondendo já a sua ponta aqui, ó. Ponto com ponto, unindo
tranquilamente, bem solto, para ela poder esticar, se necessário, escondendo todas as linhas do acabamento, olha, para fazer o acabamento, escondendo tudo direitinho. A linha que aparecer você pode cortar depois, a lã, né? Olha, ponto por ponto, ó. Esconde, olha, de trás com o da frente. Bem soltinho, não aperta a agulha não, a lã não, bem solto. Você vai até o outro meio do outro leque, olha, ó. Ó, o meio tá aqui, posso tirar já o alfinete, o meio tá aqui, ó. Então tem uma antes e o meio tá aqui. Então tem uma antes aqui, uma antes aqui. E o meio, ó, com o meio de trás. Agora eu vou juntar também outros dois square, né? Que eu disse que faria 4. Então eu junto também meio com meio. Aqui, ó. E continuo fazendo ponto baixo. Também juntando a parte de trás com a parte da frente da alcinha, bem solta, tá? Até o fim. Então, aqui eu vou costurar até o fim, tá? Aqui eu vou costurar até o fim e depois eu venho costurando aqui também. E volto aqui para mostrar para vocês. Bom, gente, eu cheguei aqui nesse meio, eu vim mostrar para vocês como é que eu faço. Tá vendo aqui nesse meio? Olha, eu já uni essa ponta daqui, esse meio. Agora eu tô unindo essa daqui. Deixa eu cortar essa linha aqui. As lãs que você forem aparecendo e que você já passou, já aprendeu um pouco, pode cortar. Então, aqui, olha, eu faço o seguinte, eu passo por cima. Ó, deixa eu mostrar a vocês. Passo por cima, faço um ponto baixo e passo para o outro lado, ó. Ó, olha, de trás com de trás. E vou costurar até aqui o final, tá bom? Bom, gente, aqui eu já fiz, olha, eu costurei já os quatro squares, quatro paninhos, quadradinhos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, olha. Tá vendo aqui essa ponta? Nessa ponta aqui, você vai costurar um quadradinho de ponta. Como assim? Tá vendo aqui, olha, esses lequezinho no final? Você vai costurar no do meio, no último, o espaçozinho aqui do meio, o primeiro de cá e o segundo. Vai costurar só esses 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, olha. Assim. Aqui. E aqui embaixo, presta atenção. Aqui embaixo você vai costurar um quadradinho aqui e o outro quadradinho aqui. Assim, olha. Juntando meio com meio. Aqui, aqui. Então, você vai botar um quadradinho aqui, outro quadradinho aqui e só botar, prender esse pouquinho aqui que eu falei para vocês, tá? Eu vou fazer isso aqui porque é rápido. Fazendo isso daqui, a gente começa a fechar a pantufa. Bom, gente, aqui, olha, eu já uni nas partes que eu falei com vocês. Agora, presta atenção na explicação que eu vou dar agora para formar a pantufa. Veja bem, olha, essas duas partes aqui serão unidas, correto? Olha, essas duas partes vão ser unidas. Depois você vai unir essa parte nessa, depois de unir essa daqui, né, e essa aqui nessa. Vou repetir.
Una primeiro essas duas. Depois de unir essas duas, você vai unir essa parte aqui para cá e essa parte aqui para cá, correto? Então, vai ficar unido assim. Depois que você unir assim, você vai unir essa parte aqui, olha, até esse meio aqui, tá vendo aqui? Ó, vou repetir, vou mostrar para vocês, com calma, para vocês entenderem. Depois que você unir essa parte de trás, você vai unir essa parte daqui e essa parte daqui. Muito bem. Então, uniu. Aí agora, nessa parte da frente, você vai unir essa parte aqui, olha, esse bico, até essa parte aqui, olha, aqui e aqui. Esse leque vai ficar sem unir, porque se você unir esse leque aqui, vai ficar apertado e não vai dar para calçar. A mesma coisa você vai fazer desse lado, olha. Você vai unir aqui e vai vir até aqui, olha. Ó. E vai unir também. Tá bom assim? Então, une aqui, aqui e aqui. Depois você vai unir aqui até essa parte aqui, ó, antes do leque dos dois, olha. Tá vendo? E essa parte aqui até antes, ó, do leque dos dois. Se você fizer do jeito que eu falei, você vai ter essa montagem aqui. Vai ser montado assim. Vai ficar desse jeito. Correto? Então, eu vou montar aqui e venho mostrar para vocês o acabamentozinho que vai precisar fazer depois. Tá bom? Então, já volto. Voltei aqui para mostrar a vocês como fazer essa parte, aquela parte da frente. Olha, veja, eu já costurei aquela parte de trás. Aí já costurei do lado e a outro lado. Agora eu peguei aquela parte da frente que tem aqueles pontinhos aqui só no meio, comecei a costurar para cá e cheguei naquele lugar que eu falei para vocês que até a ponta do leque eu fecharia e a ponta do leque eu deixaria aberta. Então, o que eu faço aqui agora? Aqui eu arremato bem, olha, onde eu até a parte que eu disse a vocês que ia costurar, arremato bem e passo, olha, para cá, a ponta, olha, sem juntar, eu faço a ponta aqui do crochê, olha. No meio, eu faço duas, tá vendo aqui que é o meio? Não faço só uma não, faço duas para ficar bem soltinha, 2 pontos baixos e continuo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo até chegar no meio outra vez. Olha, aí no meio outra vez eu junto meio com meio e faço aquela continuação, olha. Ó, a parte de trás com a parte da frente e vou juntar e fechar todo. Eu botei um alfinete aqui, olha, e fechar todo até aqui à frente, tá? Então, depois que eu fechar até aqui à frente, eu volto para mostrar a vocês. Bom, gente, agora, olha, fiz todas aquelas emendas que eu falei com vocês, né? Aqui tem que fazer o acabamento. Agora só tá faltando fazer essa parte aqui, olha. Tá vendo? Então, eu vou fazer aqui bem soltinho. Tá vendo que essa aqui tá maior porque entrou na forma e entrou no pé do meu marido? Ela estica, depois ela vai esticar, tá vendo? Que é a mesma medida. Ah, uma coisa importante também que eu deveria ter falado para vocês terem noção aí, qual foi o tamanho do quadradinho que eu fiz, e foi muito importante para você ter uma base. Olha, o quadradinho que eu fiz, ele ficou com 9 centímetros, tá vendo? Até o verde. Isso aí dá uma base para você fazer 9 por 9. Para você fazer
saber se vai dar ou não, tá? Isso eu deveria ter falado antes. O quadradinho, ele tem 9 por 9. Então, de repente, você tem uma linha, uma lã diferente, tamanho diferente, ou uma linha que você queira fazer de linha e não de lã. Você tem que saber que para ter esse tamanho que calce até o 41, que é o caso do pé do meu marido, você tem que ter pelo menos 9 por 9. 7, para cada pé, 7 quadradinhos de 9 por 9. Agora aqui eu vou fazer o acabamento de pontos baixos, aqui na beira, tá vendo? Deixa eu botar aqui, jogar a linha para cá, apertar o nozinho, subir um para dar a altura do ponto baixo e fazer um ponto baixo bem soltinho, para não prender. Ó, normal, fazer normal. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo, escondendo as linhas todas, tá vendo? Que eu tenho, aqui em cima eu passo por cima, olha. Aqui vou escondendo essa linha, bem solto, bem larguinho, para não prender o ponto. Vou fazer na beirada toda e já volto para mostrar a vocês. Depois que eu terminar de fazer o ponto baixo em cada volta, eu vou fazer... Tá vendo? Aqui, olha. Está ficando. Depois que eu terminar de fazer todo ponto baixo na volta, eu vou fazer um cordão de 90 correntinhas para passar aqui, para ajustar, caso a lã estique, para ajustar no pé. Então, você pode terminar o acabamento e fazer um cordão de 90 correntinhas para eu ensinar a fazer esse tecel aqui, para a gente botar e terminar. É rápido, rápido e fácil de fazer. Eu volto aqui para a gente terminar. Bom, gente, eu terminei aqui o acabamento, fiz as 90 correntinhas e aqui, olha, eu entrei, tá vendo o meio do leque? O leque aqui da ponta que a gente não prendeu? Tem o meio, eu entrei num espaço depois. Entrei com a correntinha, vou saindo assim, a olho nu, não tem medida não. Você entra e sai, passa para um lado, ó. Passa para sair. Eu vou passar essa volta toda e vou sair aqui outra vez nesse penúltimo espaço antes, quer dizer, nesse último espaço antes desse meio, tá? Então eu vou passar toda a volta aqui e volto para mostrar o tecel e terminar o nosso trabalho. Bom, gente, aqui eu já terminei, olha. Botei a correntezinha, né, o cadastrozinho na pantufa e também já fiz um tecelzinho aqui nessa ponta e venho mostrar para vocês como eu fiz. Aqui eu fiz o seguinte, eu peguei um pedaço de linha, vou só mostrar para vocês. Eu peguei um pedaço de linha, entrei numa aberturinha dessa aqui, eu vou fazer aqui em cima porque eu já fiz aqui embaixo. Eu estava gravando antes e não ficou bom, eu desmanchei. Pego um pedaço de linha de 15 centímetros mais ou menos e faço isso, olha. Dobro, passo pela argolinha, ó, tá vendo? E pego as duas pontas e passo assim e prendo, dou um nó, puxo, dou um nó. Eu não vou fazer aqui porque eu já fiz aqui na ponta. Aqui eu vou fazer o tecel para vocês olharem como é feito. O tecel, eu pego meus 3 dedos, assim, mais ou menos, ó. 3 dedos e dou 10 voltas. 10 voltas com o tecel, com a lã.
Venho aqui no meio, tiro do dedo, venho aqui no meio, passo a linha que eu prendi lá, mais a ponta, olha, e dou nó. Uns 3 nozinhos, bem apertadinhos. 3 nozinhos, bem apertados. Bem apertados. Pronto. Aí agora, olha, acerto, tá vendo? Ó, acerto, pego um outro pedaço da lã que eu estou usando, faço a medida assim, ó, com a ponta do meu dedão, ó, mais ou menos aqui, ó, e amarro a cabecinha do tecel. Ajusto bem e dou uns 2 nós, 2, 3 nós. Ó. Bem apertadinho. Agora, para ficar do tamanho, um do tamanho do outro, eu pego o primeiro que eu já fiz e vejo a medida que eu dei. E acerto para que eles fiquem, ó. Boto aqui, medindo aqui a partir daqui, para que eles fiquem do mesmo tamanho. Corto, acerto direitinho. E aí, dou o laço. Pronto. Está prontinha a nossa pantufa. Deixa eu aprender aqui a arrumar. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo aqui? Tenham gostado. É fácil. Qualquer pessoa iniciante pode fazer. Tá vendo? Contanto que saiba fazer o squarezinho, o quadradinho da vovó, ela pode fazer a pantufinha para aquecer o pé da pessoa, da própria pessoa, da pessoa que ela ama, tá? Não deixem de curtir se você gostar, de compartilhar para suas amigas, né? Para ganhar um dinheirinhozinho vendendo pantufas, né? Na cor feminina, que eu fiz para o meu marido. Por isso que eu botei esses tons de verde, azul. Também podia ser rosa para ele, que não tinha problema não. Você escolhe a cor que você quiser. E espero que vocês façam para vocês, que vendam. Comentem se vocês gostarem e se tiverem alguma dúvida. Até o nosso próximo projeto. Muito obrigada por vocês me assistirem.